Olá, seja bem-vindo a mais um programa Pensar Agro. Eu sou Izan Rezende. Hoje nós recebemos aqui no estúdio Pensar Agro, doutor, professor e palestrante na área internacional, Bruno Oliveira Castro. Bruno, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Izan, muito obrigado, Pensar Agro, a todos que contribuem para o seu sucesso, para o seu engrandecimento. Fico muito feliz pelo convite e espero poder contribuir nesse bate-papo interativo, nessa proposta de podcast, no qual já parabenizo mais uma vez por essa iniciativa e esse grande projeto. E o doutor Bruno, ele é especialista em hold, autor de livro, e esse é o nosso assunto. Fala muito de hold, mas o que é e para o que serve? Holding vem do verbo inglês to hold. To hold significa manter, guardar, segurar, controlar. Então, basicamente, é a oportunidade que eu tenho de constituir uma empresa. Vou trazer aqui uma visão, talvez, num contexto muito simplório, tá? Mas é para a gente ter um conceito claro e entender o dinamismo. Mas a holding é uma empresa que eu posso constituir sob qualquer tipo societário, onde eu pretendo exercer controle. Então, o Izan tem um determinado patrimônio, eu vou integralizar o patrimônio do Izan no capital social dessa empresa, vou trazer a esposa do Izan, a depender do regime de casamento, como sócia dessa sociedade empresária que eu estou constituindo, e também os herdeiros do Izan para dentro dessa sociedade. E aí eu começo a fazer a doação de cotas para os herdeiros. Porque qual é o grande propósito? É eu evitar talvez um dos mais turbulentos processos que existe no Brasil, que é o processo de inventário. E o processo de inventário ele é um processo turbulento porque, primeiro, nós temos um alto custo fiscal, do ponto de vista da incidência do ITCMD, e a gente pode falar sobre isso mais à frente aqui no nosso bate-papo. Temos projetos de lei assustadores que vão elevar o custo do imposto de herança no Brasil. Essa, inclusive, é uma promessa do governo atual. Ao mesmo tempo que eu posso, então, antecipar essa doação em vida, eu preciso doar tendo controle para poder fazer agora sentido com a palavra. Manter, guardar, segurar, controlar. Então, eu posso te resumir que é um ato de doação controlada. Controlada porque eu vou estabelecer nesse instrumento da doação, que é um contrato, que são regras, cláusulas, por exemplo, de incomunicabilidade. Eu não sei se, em nome do amor, meu filho amanhã quer casar no regime de comunhão universal, e se ele quiser, está tudo bem. Tá? O que eu quero dizer é que os pais se preocupam com isso e devem se preocupar. Perfeito. Afinal, não existe herança de quem está vivo. Então, eu estou doando com essa condição de que o patrimônio que está sendo doado não vai comunicar. As cotas ou as ações não serão comunicáveis. Há por parte dos patriarcas um receio de eu estou doando, eu estou criando uma empresa e pondo os herdeiros como sócio. Eu vou perder a autonomia disso? Exato. E você trouxe agora uma pergunta, acho que talvez uma das mais importantes, e um verdadeiro sentimento que existe dentro dos patriarcas. Mas até para concluir o conceito de hold, vai emendar com essa pergunta tua que veio como gancho. Como é que ele não vai perder a autonomia? Porque nós vamos estabelecer dentro dessa regra o usufruto vitalício em caráter patrimonial e político. Então, enquanto os pais estão vivos, eles usam, gozam e fruem dos bens, das cotas que foram doadas. E mais do que isso, o usufruto político permite eles deliberarem. Eles não faleceram, Izan. Se eles não faleceram, eles têm condições de continuar deliberando se amanhã vai vender, se vai comprar, se ele vai permutar esse imóvel por outro imóvel. Enfim, ele tem uma grande liberdade patrimonial. Agora, é óbvio que esse é um processo de constituição, é um projeto muito ligado ao direito societário, que não é um Ctrl-C, Ctrl-V, não é um copia e cola. Né? Eu preciso necessariamente compreender que nós estamos diante de dinâmicas familiares. E cada família ela tem as suas especificidades. Então, a holding que eu vou constituir para o Izan é diferente da holding que eu vou constituir para o João. Perfeito. Porque as famílias são diferentes e assim tem que ser. Então, na tua opinião, a holding é uma ferramenta como a melhor ferramenta para a sucessão? Izan, é a melhor ferramenta. Eu, de verdade, não consigo vislumbrar nenhuma outra.
No entanto, nós precisamos analisar caso a caso. Perfeito. Eu tenho hipóteses em que a holding pode não ser o melhor instrumento, porque eu não tenho a mínima unidade, a mínima afinidade entre os herdeiros. Quando eu tenho conflitos pré-existentes, naturalmente eu tenho que pensar se essa estrutura ela é interessante ou não. Eu já trabalhei com casos extremamente interessantes, onde eu não tinha uma harmonia familiar. Mas, para eu não contrariar o interesse dos pais, eu precisava criar essa unidade patrimonial. Porém, nós trabalhamos que com o falecimento dos pais, eu já teria uma segregação daquele patrimônio. Seja por uma cisão parcial, seja por uma dissolução total, com as regras já definidas do que ia, para quem que ia. Então, perceba que eu já estou definindo a regra da partilha, que é uma das consequências do processo de inventário. Que é a causa de muitas brigas e muitos anos em brigas aí dentro do processo de inventário, né? Não tenha dúvida, Isan, sabe por quê? Existe uma relação de venerância entre pais e filhos. Então, enquanto eu tenho os meus pais, se eu tenho alguma predisposição, ou algum conflito, ou algum problema velado, eu respeito o meu pai, eu respeito a minha mãe. Existe essa relação de venerância. A família está unida. Pode parecer que isso seja uma exceção, mas não é. Os problemas eles se descortinam, os conflitos eles se polvoram no momento que nós temos a ausência do patriarca e da matriarca, porque eu perco a referência daquele núcleo familiar originário e cada um tende a olhar exclusivamente para o núcleo familiar que ele construiu com a sua esposa, com seus filhos, diferente daquele núcleo familiar originário. Até um processo natural, porque a cultura nossa, nós viemos sobre uma cultura de herança e não de sucessão. Exatamente. Então, para você quebrar essa cultura de herança, que já está arraigada no pai, que herdou do seu pai e vai repassar para os filhos, então esse é uma cultura que primeiro tem que ser quebrada aí dentro desse processo. É bem isso. Eu posso trazer um contexto aqui para você? Nós, quando começamos a trabalhar com isso há quase 18 anos, eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros professores do Brasil a trabalhar, a poder contribuir com esse Perfeito. tema. Né? Então, sou um dos 5 primeiros professores. E comecei a construir a primeira holding há mais ou menos 17 anos, aqui no Mato Grosso. E a gente vai estudando o comportamento humano, porque isso não está relacionado exclusivamente ao direito. A gente tem que ter uma sensibilidade enquanto profissional de compreender que existem emoções envolvidas, que existe a necessidade de uma unidade familiar, mas eu tenho que mediar alguns conflitos. Eu vou saber se a estrutura societária que eu estou construindo ali, se ela vai funcionar ou não no dia que tiver um problema. Perfeito. No dia que eu tiver um divórcio, um falecimento, um conflito entre os sócios. São 4 pilares essenciais e principais que são trabalhados numa holding familiar. O planejamento sucessório, que sem sombra de dúvidas é um dos principais pilares. O planejamento societário, que muita gente esquece, mas é essencial. Se amanhã eu não me dou mais com meu irmão Isan, como é que a gente resolve esse conflito? Se eu quero exercer o direito de retirada da empresa, como é que eu me retiro? Qual o critério de avaliação das cotas? Qual é a capacidade econômica que essa empresa possui para poder liquidar as minhas cotas sem que ela comprometa a viabilidade, sem que ela comprometa a sobrevivência do negócio. Tudo isso tem que estar no nosso radar no momento que eu vou construir uma empresa. Perfeito. E eu tenho eventos naturais dentro de uma dinâmica empresarial familiar. Até porque, Zé, olha que engraçado. As empresas familiares, elas representam no mundo mais de 80% das empresas. Isso na Europa, nos Estados Unidos, na Índia, na Ásia e também no Brasil. Mas caminhando aqui, nas empresas de igual forma, os eventos não são discutidos, os eventos não são trabalhados. E nós temos eventos clássicos. Pode acontecer um divórcio, eu posso ter um falecimento, eu posso estar diante de uma hipótese de interdição. Poxa, eu estou aqui, estou bem, bati meu carro, fiquei incapaz relativamente, não tenho a minha plena capacidade, é uma hipótese de interdição. Eu posso ter uma exclusão de sócio, eu posso ter falência, insolvência. São inúmeras hipóteses que levam a uma dissolução e, eventualmente, a um conflito societário. O terceiro pilar, planejamento tributário. Precisamos dedicar muito tempo nisso, porque a base de cálculo muda
para vários cenários, seja no inventário, seja na holding, seja nos benefícios, e o planejamento patrimonial. Mas agora eu vou aqui ousar, Izan, e não vou nem deixar você perguntar, abusando da nossa amizade, só para eu trazer um contexto. Perfeito. Um contexto bem interessante. Por que a gente tem tanta dificuldade, ou foi um tabu durante tantos anos, se pensar na sucessão no Brasil? Você disse agora há pouco algo que ficou aqui no meu radar. A gente nunca pensou na sucessão. Nós sempre pensamos na herança. A herança, de acordo com o Código Civil, ela se transmite com o óbito. Eu não preciso nem fazer a abertura do processo de inventário. O simples óbito, ele já transmite-se a herança. Ativos e passivos no limite daqueles ativos recebidos pelo espólio. Pois bem, então nós não desenvolvemos a cultura de transmitir o patrimônio de pais para filhos. E aí, quando a gente começa a fazer um estudo mais amplo, do ponto de vista psicológico, social, da própria neurolinguística e do ponto de vista geracional, das gerações, nós chegamos à seguinte conclusão. São vários fatores, mas vou tentar resumir. Nós temos a geração dos baby boomers, a geração X, a geração XY, a geração Y, Z, os milênios que estão aí hoje. Quando nós olhamos, vou pegar a geração X que ainda tem trabalhado, que está ainda em pleno vigor. A geração X é a chamada geração do lombo grosso. Eu não vou perguntar que geração que você é, porque eu vou ter que perguntar a sua idade, você vai ficar bravo comigo aqui. Não há nenhum problema, não. É essa mesmo. Mas a geração X é a geração do lombo grosso. É a geração que nós podemos dizer que tinha um alto QA, ou que tem um alto QA e um baixo QI. Não no coeficiente de inteligência, mas durante a sua formação, ela teve um baixo acesso à informação. Nós não tínhamos o nível de tecnologia que nós temos hoje, o acesso à informação, não tínhamos a internet, não tínhamos o celular, os estudos eram nas bibliotecas públicas, porque nem existiam as bibliotecas privadas. E aí com isso... E tinha 1 volume, 2 volumes do mesmo livro no máximo, né? Tinha que sair emprestando, né? Vê quem que emprestou aí para entrar na fila para poder pegar ou entrar em contato. Ó, você já terminou para poder xerocopiar ou copiar o trecho. Eu peguei um pedacinho dessa geração, bem na minha infância. Mas fato é que quando você tem um baixo QI, você desenvolve uma alta capacidade de resiliência. Você desenvolve uma capacidade para lidar com a adversidade. Então, é a chamada geração do couro grosso. A geração XY, e aí são os filhos da geração X, é uma geração híbrida, é a minha geração. É a geração em que nós temos os profissionais, os filhos que tiveram algum acesso à informação e também alguma capacidade para lidar com a adversidade. Quando eu chego na geração atual, é muita informação e pouquíssima capacidade de lidar com a adversidade. O que gera dificuldade em lidar com o não. O que gera dificuldade em lidar com a frustração. Perfeito. E o que gera os problemas emocionais. Veja que tudo está conectado e a gente precisa desse olhar multissetorial, multidisciplinar, inclusive para uma equipe multidisciplinar. E eu digo isso porque isso se transformou num verdadeiro tabu no processo, no desenvolvimento dessa cultura da transmissão do bastão de pais para filhos. Por quê? Porque muitos pais da geração X, tentando acertar, falou, olha, eu preciso dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive para eu poder facilitar esse acesso a ele, para que ele chegue onde eu cheguei e consiga ir além, porque para mim foi muito difícil. Só que talvez, será que esse seria o melhor caminho? Será que você não chegou até onde você chegou porque você passou pelos obstáculos que você passou? A gente começa então a notar que a geração X é uma geração que trabalhou muito, é uma geração que se dedicou, não tinha hora para voltar para casa, tinha hora para sair muito cedo. Muitos são os pais, muitas são as mães que não tiveram a oportunidade de ver os filhos crescerem. E hoje curtem mais a profissão de vô. Exatamente. Né? E aí o pai pensava o seguinte, olha,
eu quero que o meu filho seja um doutor na vida, e o doutor naquela época era médico, engenheiro, advogado, e por aí ia. E aí, obviamente, ele trabalhou pensando que os filhos pudessem seguir por esse caminho. Os filhos do outro lado pensavam o seguinte, bom, eu quero talvez ter uma relação diferente com os meus filhos, eu quero talvez ser um pai, uma mãe mais presente. Então eu não quero seguir esse caminho do meu pai, porque o trabalho furtou meu pai de mim. Isso está no nosso subconsciente. Parece que não faz sentido a princípio o que eu estou colocando. Mas faz muito sentido. E esse é o grande problema. Vou trazer esse para o contexto do agronegócio brasileiro. A falta de sucessão se ocorre justamente aí. São produtores rurais que produzem, mas não tem uma sucessão. Ele está ainda na cultura de herança. E o filho, ele não volta mais para a porteira para dentro. Ele quer da porteira para fora na atividade dele. A hold é um instrumento, uma ferramenta que resgata isso, interage e dá uma oportunidade de escolha desse filho voltar para as suas origens e fazer a sucessão, independente da profissão dele. Então é muito importante o que o senhor está colocando, que traz uma luz que é fundamental dentro do agronegócio, a sucessão. Perfeito, Exan. Que leitura, assim, clara, né? Você, como você tem formação jurídica e também a formação do campo como engenheiro agrônomo, né? Também. Você é engenheiro agrônomo e está muito conectado ao campo, você tem essa leitura extremamente clara, transparente. E aí o pai e o filho em extremidades, nós temos aquele filho que se formou, que é médico, que não está inserido no negócio. Começam os grandes desafios, porque como é que eu vou discutir holding pensando necessariamente só no inventário? Ou em escapar do inventário? Eu já tive casos, Exam, desafiadores. A gente faz a doação de cotas e aí, num processo de entrevista que a gente faz com os herdeiros, simulando, prospectando, conjecturando a ausência dos pais, a gente tem o herdeiro A, que quer amanhã vender tudo, você quer o herdeiro B, que quer produzir porque ele formou em zootecnia, em veterinária, ou ele sempre foi inserido e conectado ao pai e ajudou naquele trabalho, então ele quer estar dentro do negócio. E eu tenho o herdeiro C que quer arrendar. Perceba que eu tenho 3 propósitos distintos para aquele mesmo ativo. Como é que nós fomos nos reinventando? E aí surge, para além da holding, a governança. A governança realmente como um projeto a ser implementado do ponto de vista de planejamento estratégico, de tratar o agronegócio. O agronegócio, talvez, ele é um dos negócios mais tecnológicos que eu conheço, do ponto de vista da produção, do ponto de vista do controle, do ponto de vista do beneficiamento, né? Enfim, de fase a fase da cadeia, seja antes, dentro ou fora dessa porteira de produção. Mas, do ponto de vista de gestão de um negócio familiar, eu tenho muitos desafios a serem implementados. Então, me permite, então, só para deixar claro para os nossos ouvintes aqui. Então, a constituição da hold não é simplesmente fazer o documento, levar para a junta comercial. É um processo de planejamento e estruturação familiar que antecede ao inventário, que vamos pôr o contraponto aqui do inventário, que só vai discutir essa relação após o falecimento dos genitores, aí o pai e o da mãe, que aí vem os conflitos. Então, essa ferramenta ela acontece antes com esse planejamento. Se eu constituo uma holding e faço a doação total das cotas, e se eu integralizei nela todos os bens que estão na minha pessoa física, eu não terei o meu espólio amanhã, os meus herdeiros não passarão por um processo de inventário. Perfeito. Porque ali eu já integralizei. Com 100% de integralização. Com 100%. Por quê? Eu só tenho inventário porque eu tenho um bem vinculado ao CPF de alguém. A partir do momento que eu pejotizo isso, levo para dentro de um CNPJ, e que eu não tenho essas cotas, eu doei aos meus herdeiros, mas eu tenho o controle reservado para mim, porque eu detenho usufruto patrimonial e político, por exemplo, e a administração do meu negócio,
O que eu tenho que discutir, o meu desafio está dentro da própria estrutura da holding, é definir a partilha, é definir na minha ausência quem é que vai gerir e administrar o negócio. E aí eu tenho que compreender o seguinte, bom, mas eu tenho herdeiros que às vezes querem administrar, mas será que eles estão aptos para isso? É um outro desafio. Bom, eu tenho herdeiros que não querem administrar porque estão exercendo uma outra profissão. E aí nós entramos numa área muito interessante, que é a área da governança, que é quando eu quero buscar realmente a longevidade e a perenidade dos negócios. Eu não preciso necessariamente trabalhar com a sucessão familiar. Eu posso trabalhar, e talvez seja extremamente mais eficiente, com a sucessão profissional, onde eu vou ter ali uma diretoria, ou onde eu vou pegar um exemplo bem simples, um administrador não sócio para conduzir um negócio, treinado, capacitado, que vai apresentar as contas, e os filhos podem, de repente, integrar um conselho de administração que vai estabelecer as diretrizes desse negócio e vão participar da distribuição de lucros que aquilo vai proporcionar. Só que é um passo que eu tenho, é um passo a passo que eu tenho que construir. Eu não consigo chegar nesse projeto. Isso tira até a preocupação dos pais em relação àquele filho pródigo, que você coloca ali uma blindagem, uma proteção no patrimônio. Quando a gente fala em blindagem de holding, tem muita gente que sustenta a blindagem do ponto de vista patrimonial para não pagar dívida, para não pagar imposto. Eu defendo que não existe blindagem. Existe um planejamento patrimonial. Eu posso dizer que existe blindagem exclusivamente na doação dos bens para com os filhos, porque eu estou protegendo o patrimônio em favor deles e também em meu favor. Né? Quando eu fixo todas essas cláusulas de proteção, essas cláusulas condicionantes. E aí não é só o filho pródigo. Nós temos vários outros. Eu tenho muitos desafios às vezes, e às vezes parece que eu sou muito abençoado nesse aspecto de pegar uns problemas meio grandes, né? É que a tua competência lhe permite isso. Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Mas nós temos casos de filhos menores de idade, que eu preciso pensar. Amanhã, se eu faleço, ele é representado por alguém, que pode ser a mãe, que tem o direito de casar com outra pessoa, que tem o direito de ser feliz. E se esse patrimônio for vendido? Então, eu posso gravar, por exemplo, uma cláusula de inalienabilidade. Né? Não pode vender até que ele complete, por exemplo, 18 anos. Perfeito. Eu tenho como criar alguns limites sem travar a estrutura. Ao mesmo tempo, eu tenho que pensar no filho especial. Eu preciso pensar no filho especial. Em como é que eu vou, inclusive, deixar alguém para que seja o curador desse filho, ou a obrigação de algum outro irmão manter e guardar e cuidar desse filho, porque ele depende disso. Eu vejo, inclusive, que talvez a maior dor que existe para todo pai e toda mãe que tem um filho especial e depois que eu partir, quem é que cuida dele? Porque Deus me presenteou com ele e me deu essa missão de conduzi-lo. Nós temos casos também de filhos com problemas de dependência química, que a gente tem que ter esse olhar, alcoolismo. Eu tenho, às vezes, dentre herdeiros que possuem essas situações, um alto potencial de dilapidação patrimonial. Né? Então, eu preciso analisar todos esses pontos quando a gente está desenvolvendo um projeto como esse. Perfeito, perfeito. Qual o momento para constituir uma holding? Ela é possível para a agroindústria e para o produtor rural dentro desse contexto? Isan, a holding ela serve para todos, mas não são todos que servem para a holding. Caso a caso tem que ser analisado. Ela vai servir para a agroindústria, para que ela, obviamente, trabalhe com melhor performance, que ela consiga implementar a governança, que hoje ela consiga implementar o ESG, né, que está tanto em discussão, o Environmental Social Governance, a gente cuidar do meio ambiente, do meio social e a governança. E eu percebo um movimento muito forte da agroindústria em estimular os produtores a desenvolverem governança, porque o que a agroindústria quer? Ela quer garantia da longevidade daqueles produtores. Há alguns anos atrás, algumas fábricas de alguns automóveis
começaram a promover eu dei várias palestras em convenções com as revendas, com os distribuidores, estimulando, inclusive do ponto de vista financeiro, a criarem um plano de continuidade dos negócios. Porque é feito um grande investimento no marketing, no departamento comercial, para estruturar, por exemplo, uma revenda de uma determinada marca no estado de Goiás. Se amanhã eu estou diante de uma empresa familiar que o pai falece e era aquele perfil centralizador, Acabou. eu perdi o valuation daquela operação. Exatamente. Né? Se eu não tinha um negócio que era despessoalizado, foi embora. Exatamente. Se eu tenho um plano de continuidade, eu posso sentir o baque, mas eu tenho um projeto ali que vai necessariamente medir melhor esse risco e garantir essa perenidade. Até trazendo um dado interessante, eu preciso dar uma olhada se saiu algum outro estudo, mas a KPMG no ano de 2021 promoveu um levantamento nas empresas familiares e chegou ao seguinte resultado, que 76% das empresas familiares não possuem um plano de continuidade dos seus negócios. Como é que fica essa dinâmica, Izan? Eu vou te trazer uma informação que aqui há uns 15 dias atrás, uma trade indiana, o critério dela era justamente a sucessão. E quando ele pegava o cadastro do produtor rural ligado por região dentro de uma agroindústria, e a primeira coisa que eles analisaram é se aquela propriedade rural ela tem sucessão ou não estabelecida. E analisava se ela tinha ou não uma holding constituída. A importância disso aí para os investidores de fundos internacionais para as atividades do agronegócio. Para investidores, para quem concede crédito, para quem se relaciona comercialmente com você, porque ele quer continuar tendo você como cliente, ele não quer amanhã que o que ele te concedeu se torne um passivo que ele tem que habilitar no processo de inventário, que é um processo que vai estar sendo degladiado, sem dúvida, né? Que pode acontecer, não estou dizendo que necessariamente vai ter conflito, mas a gente tem que se inspirar naquilo que acontece para ter como baliza e fazer o que é possível para poder mitigar, relativizar esses riscos de um conflito. Doutor Bruno, nós estamos chegando no final do programa e passa rápido mesmo. Mas eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais sobre o tema. Izan, primeiramente, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar com você. É uma pessoa que eu nutro profundo respeito e admiração pelo grande profissional que você pelo trabalho que você faz pelo Instituto Pensar Agro. Agradeço também a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Obrigado pela paciência. Eu aproveito aqui, Izan, para deixar uma reflexão. Uma reflexão muito interessante que a gente veio fazendo ao longo de 20 anos de advocacia, ao longo de 18 anos trabalhando especificamente com holding, com governança, hoje com ESG, de uma maneira multidisciplinar. Eu e as minhas sócias, Luiz Menegassi e Emília Vilela, nós lançamos um livro neste ano, no final de abril deste ano, e eu trouxe um exemplar aqui de presente para você. Obrigado. Nosso livro, ele provoca, na verdade, é um livro sem juridiquês, ele provoca, vou posicionar aqui para quem está nos assistindo ver, chama Herança ou Legado? O que você deixará para a próxima geração? Perfeito. E o papel da governança e da holding no processo de sucessão familiar. Perfeito. E é mais ou menos isso. Eu penso que nós, enquanto pais, nós, enquanto gestores, pai, a mãe, o empresário, o produtor rural, todos que estão envolvidos, precisam pensar e trazer essa reflexão para si. O que eu quero deixar? A herança, que é o que se transmite automaticamente com o meu falecimento, ou simplesmente achar que eu tenho que incorporar meus bens numa empresa e só doar, ou eu quero deixar um legado. O legado ele vai muito além da simples transmissão da herança. O legado está na construção desse projeto de continuidade e, em especial, no fortalecimento e na criação ou no fortalecimento da cultura do negócio. Porque se teve algo que fez eu chegar onde eu cheguei, são os valores que eu construí, são os propósitos que eu desenhei, que eu vivencio todos os dias, e isso se traduz na cultura do meu negócio. A cultura do meu negócio ela é multiplicada e ela é possível aplicar a sua longevidade a partir do momento que ela é
ela é comunicada a partir do momento que todos vivem essa cultura. Eu não consigo contratar hoje um profissional para trabalhar comigo que tenha valores distintos dos meus. Perfeito. Mas eu consigo contratar alguém que tenha valores afins. Assim funcionam todos os relacionamentos, né? Aquela máxima, que as aves da mesma plumagem voam juntas. Perfeito. E é nesse sentido que fica a nossa reflexão. O que nós queremos deixar para a nossa próxima geração? Herança ou legado? Mais Parabéns. uma vez, obrigado. Nós que te agradecemos, Bruno, e aqui é sua casa. E agradecemos a você que nos acompanha, que a fonte infinita do amor incondicional possa inundar nossos corações de muita paz e alegria. Até a próxima.